Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. Hoje aqui, terça-feira, estamos continuando o tema 5 sentidos de um relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar sobre um sentido muito especial para os músicos, por exemplo. É o sentido da audição, que você vai aprender um pouco mais sobre isso aqui no Dia a Dia com Deus. Quando os técnicos da indústria fonográfica apresentaram ao mundo os primeiros protótipos da tecnologia dos compact discs, houve muita gente reclamando. Os discos tinham muito boas qualidades. Permitiam o armazenamento de mais músicas em um artefato menor, sem perda de qualidade. Mas os defensores dos antigos discos de vinil diziam que a gravação eletrônica eliminava certas sutilezas do som que os discos analógicos preservavam com fidelidade. A audição humana é assim, cheia de sutilezas. Não é das mais apuradas. Há animais capazes de identificar ruídos de intensidade muito menor e capazes de captar frequências que são inaudíveis para nós. Quem já viu um cachorro latir desesperadamente por causa de um apito ou esconder-se do som de fogos de artifício sabe muito bem como isso funciona. Mesmo assim, os ouvidos são órgãos fascinantes. Seu delicado sistema de funcionamento inclui 3 minúsculos ossinhos em uma membrana, o tímpano, cujos movimentos sutis o cérebro interpreta como sons e é capaz de diferenciar o estrondo de uma bomba do rufar de tambores em uma orquestra. A orelha, também conhecida como ouvido externo, serve para captar e concentrar os sons. Sua estrutura cheia de curvas permite que o som reverbere de modo diferente conforme a direção de onde vem o som. O mesmo ocorre com a orientação horizontal. O som que vem do lado direito chega ligeiramente mais rápido à orelha direita. O cérebro reconhece os diferentes padrões de vibração e pode saber se o ruído vem de trás, da frente ou dos lados. Você viu aí que a ciência e a medicina têm muito para nos ensinar a respeito da audição. E agora você acompanha com o pastor Pascoal Piragini Júnior como a nossa audição é muito importante para o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso aparelho auditivo é uma maravilha divina, eu queria que você entendesse a maravilha divina é que Deus pode ouvir as nossas orações e atender o nosso clamor. É interessante como toda a Bíblia vai falar a respeito disso, do carinho e do prazer que Deus tem de ouvir a nossa voz e de interagir conosco. Eu queria começar lendo um trecho da Bíblia que se encontra no Salmo 40, verso 1. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu não sei se você consegue perceber a força desse texto, de um Deus que é todo-poderoso, que é criador dos céus e da terra, de um Deus que tem todo o controle do universo, mas se importa comigo, ouve a minha oração e mais, a Bíblia diz que se inclina para mim. Outro dia eu estava fazendo uma visita pastoral e fui na casa de uma pessoa e estavam lá os seus netos. E ele, já um vovô, começou a brincar com os seus netos. Nós estávamos ali numa conversa bem amistosa, bem de família, e de repente aquele avô, ele senta no chão e começa a brincar, fazer traquinagem com os seus netos. E eu fiquei pensando, que coisa tremenda, não é? É esse momento de família, quando a gente pode se inclinar para os pequeninos, se ajoelhar no chão, rolar com eles e brincar. A imagem que a Bíblia nos dá a respeito de Deus e do cuidado que Ele tem para conosco é exatamente essa. Um Deus
que do seu trono grandioso ele se inclina para mim. Como um avô que se inclina, que se coloca no tapete para brincar com o seu filho, Deus se inclina na nossa direção só para ouvir a nossa voz. Só para que nós possamos ter a liberdade de abrir o nosso coração na direção dele e sermos tratados dentro da nossa alma. O salmista aqui está dizendo que no momento de crise da vida dele, ele esperou alguma coisa de Deus. Ele esperou que algo do Senhor viesse na direção dele. E o que aconteceu foi que o próprio Deus veio na direção dele e se inclinou para ouvir o seu clamor, a sua voz, o seu sentimento, a sua necessidade. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, o seguinte: Cristo, o grande sacerdote eterno, portanto fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Esse Deus que se inclina, ele quebrou todas as barreiras que nos impediam de chegar perto dele. E aquilo que o livro de Hebreus está nos dizendo é que hoje nós temos um representante suficiente, maravilhoso, que nos leva para junto do Pai. E esse representante não é outro a não ser Jesus. Jesus é o grande sacerdote que nos apresenta diante do Pai. E por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, é que nós podemos ter livre acesso e as nossas orações podem ser ouvidas e o nosso coração pode ser tratado. É por isso que esse texto diz assim: bom, se Deus te ama, sim, e se Ele se importa dessa maneira, como um avô que se inclina na direção do filho e senta no chão para poder falar com ele e falar com o seu neto e brincar com ele, então você deve ter ousadia de entrar na presença de Deus e deixar que Ele trate o seu coração. O que está acontecendo aí na sua alma? Eu queria dar uma dica para você. Separa um tempo todos os dias e entra na presença de Deus. Fecha a porta do teu quarto, Jesus ensinou assim, ou vai para um lugar tranquilo e começa a falar as coisas do seu coração na direção de Deus. Uma vez veio um senhor aqui me procurando e disse assim: pastor, o senhor pode me ensinar uma oração poderosa? E eu disse: mas o que você quer dizer com oração poderosa? Ele disse: não, esse negócio que a gente vê aí no jornal, oração poderosa para pagar as dívidas, oração poderosa para isso, para aquilo, eu preciso de uma oração poderosa. Eu disse: olha, eu não conheço nenhuma oração poderosa, mas eu conheço um Deus todo-poderoso que quer ouvir a sua oração. E porque Ele é todo-poderoso, essa oração se torna um veículo da graça e do poder dEle na sua vida. Eu aprendi na minha vida que não existe oração poderosa, frase mágica, mas há um Deus que se importa, que se inclina e que nos diz: filho, entra na minha presença e conversa comigo. Por isso, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, abre lá pelo menos 15 minutos por dia em que você vai abrir o seu coração e deixar que Ele possa ouvir a tua voz. Peça para Ele falar com você e você vai descobrir um milagre maior que o milagre da sua audição. Um Deus que ouve, responde e nos abençoa com a sua graça. Eu queria que você fosse abençoado pela graça de Deus. E queria terminar esse tempo orando, porque Deus vai ouvir a nossa oração. Querido Senhor,
ouve o clamor desta pessoa que está aí do outro lado. Ele está falando coisas que eu, deste lado da câmara, não posso ouvir, mas que o Senhor pode. E eu quero te pedir, abençoa com a tua graça. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você. E este foi mais um Dia a Dia com Deus, um programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, especialmente aí para você. Se você está gostando, quer mandar críticas, sugestões de assuntos para trazermos aqui para o nosso programa, entre em contato com a gente. O site é o www.diaadiacomdeus.com.br ou visite a nossa igreja. Estamos na rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Você também pode ligar para a gente no 2106-4347. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta falando aqui sobre os 5 sentidos de um relacionamento com Deus. Até lá e que Deus o abençoe.